Hoy somos la única empresa formuladora en el norte argentino formada por un equipo de profesionales y administrativos capacitados para dar el mejor asesoramiento y servicio a nuestros clientes, con una visión de innovación permanente hacia el futuro y en constante crecimiento. Siner, 20 años. Los que trabajamos en el campo somos los primeros en pensar en el cuidado del planeta, porque lo tenemos adelante, porque lo llevamos adentro, porque es nuestra vocación. Estamos pensando de manera constante, buscando siempre nuevas ideas para colaborar con la agricultura sustentable, en línea con lo que plantean Naciones Unidas y el INTA. Quienes hacemos Rotam Argentina asumimos ese compromiso, no por un tema de negocios, sino por ellos, por nuestros hijos, por las generaciones que vienen. En Rotam Argentina la mirada está puesta en el largo plazo, en el futuro que desarrollamos hoy, cuidando un planeta que requiere de toda nuestra atención. Rotam Argentina. Innovación tierra adentro. Bueno, ahora sí vamos a presentar al doctor Silvio, al próximo expositor, el doctor Silvio López, un gran amigo de la casa, perteneciente a una institución sumamente importante, destacada, yo diría, me atrevo a decir una de realmente las principales instituciones que trabajan en citricultura a nivel mundial y de las más destacadas, en este tema en particular, con una vasta experiencia, desde el 2004, que trabajan con el tema HLB, con un contacto muy estrecho con quien fuera realmente un norte en la investigación y en el HLB, que fue el doctor Bové. Así que bueno, para nosotros es un gusto poder presentarlo, poder tener hoy, contar con la participación de ellos, y me gustaría aclarar que este trabajo que nos va a presentar Silvio se basa en toda una serie de estudios e investigaciones que se están haciendo por un proyecto de la incidencia del HLB en limoneros, el primero a nivel mundial que se hace, y el cual está financiado por ACNOA, y se realiza en forma conjunta con Fundecitrus, la Estación Experimental y ACNOA. Por otro lado, me gustaría también aclarar, que no lo dije al comienzo, que todas estas charlas van a quedar grabadas en el canal de YouTube de la Estación Experimental y de Bruque, y van a estar disponibles para aquellos que quieran consultar alguna parte. Así que bueno, ahora sin perder más tiempo, le damos lugar a Silvio. Bienvenido, Silvio, y muchísimas gracias por participar. Ok, muchas gracias, Hernán. Vou empezar esse trabalho em Limoneiros, como ha dito Hernán, está sendo financiado por ACNOA, pela Estação Experimental Obispo Colombres, e vou apresentar a você resultados, em muitos casos preliminares, não são definitivos, que mostra a dificuldade em trabalhar com limoneiros. Bem, como sabem, os limones não são tão importantes para nós como é para a Argentina. Na área plantada em 2018, e não cambiou muito para cá, foi de apenas 0,8%, e com menos que lima ácida, Tahiti, e muito menos que naranjos, como pode ver acá. E os limoneiros estão concentrados, não estão tão distribuídos como os naranjos. Temos em leste do estado de São Paulo, em la região central, centro-norte, com maior quantidade, e em esta região mais a noroeste do estado de São Paulo. Coincidentemente,
temos, então, limoneros em área muito afetadas por ADLB, mais ou menos afetadas e pouco afetadas. Essas colores acá indicam a incidência de ADLB em naranjos. Como pode ver, a região central, centro-oeste do estado de São Paulo é a mais afetada. Em 2020, temos hoje quase 21% de plantas com sintomas em campo, pero este é promédio, pero temos área com hasta 60% de plantas afetadas. Então, a existência de limoneiros em áreas afetadas ha permitido a nós evaluar vários aspectos do problema. Muitas perguntas surgiram, não só por los argentinos, pero como muitos produtores brasileiros, a respeito de ADLB em limoneiros. E vou tentar responder estas perguntas a vocês acá, e tentando trazer alguma informação a mais. Então, como identificar árvores enfermos, né? Vamos ver que para nós não é tão simples como é para, no caso de naranjos. Ainda temos muitas dúvidas. Se alguém nos traz umas hojas de limoneiros amarillas, temos que fazer o PCR para saber se está infectado ou não. Outra pergunta que tem a ver com danos, como e com que rapidez os sintomas progressem em la copa, se a bactéria que afeta naranjos é a mesma que afeta limoneiros e se transmite de um para outro hospedeiro, quanto favoráveis são os limoneiros para a reprodução do psílido, o transmissor da bactéria, que fazer para evitar estas três perguntas acá, últimas perguntas, são de produtores de áreas aún livres de la enfermidade em outros departamentos de Brasil, que fazer para evitar a introdução da ADLB, quando introduzido, que fazer para evitar que alcance proporções epidêmicas, e quais seriam as consequências da convivência com a ADLB. Então, são essas perguntas que vou tentar responder, apenas informando que temos trabalhado com ADLB em limoneiros a partir de 2013. Antes deste período, era só com naranjos, a partir de 2004, quando a enfermidade foi reportada em Brasil. Então, estamos tentando, desde 2013, reduzir a incertidumbre em questão de sintomas, patogenicidade da bactéria. A partir de 2012, o colombiano Juan começou a estudar o potencial dos limones e outros cítricos em reproduzir o psílido, e que agora está ao cargo de conduzir o estudo com acordo com a Argentina respeito a danos, brotação, reprodução do insecto e suscetibilidade. Há outro estudo que começou em 2018, de meu estudante Guilherme Baroni, que está estudando a questão da brotação em limoneiros afetados e não afetados por ADLB. Como sabes, a ADLB acá em Brasil necessita, e a Argentina também, de muitas podas para reduzir seu volume de copa. Bem, começando com a primeira pergunta, isto mostra, se vai a campo, as plantas afetadas vão mostrar as ramas amarillas, assim como em naranjos, à direita, acá. E sabemos que esta planta está afetada porque hicimos PCR delas. Então, sabemos que estão afetadas. Porque quando se vai a campo, vai ter um montão de amarillos
que são muito confusos, como mostrado acá. Então, há sintomas de deficiências minerais, sintomas de causas desconhecidas, e é esta a grande dificuldade de dizer se apenas por sintomas se a planta está afetada ou não. Vou mostrar agora uma série de slides que estimulou nosso estudo sobre sintomas. Foi de um dirigente de finca em la região de Botucatu e que estava tendo muitas dificuldades, estavam sacando plantas que eram sanas e estavam mantendo plantas enfermas no campo. Por exemplo, fomos àquela área, aquela finca, e sacamos muitas muestras. Por exemplo, este quedou positivo por PCR, como está mostrando acá. Fizemos PCR de todas essas hojas, e é importante dizer que PCR é tão sensível que se uma desta hoja está afetada, é possível dizer vai dar positivo. Então, não sabemos quais dessas plantas estavam afetadas, mas deu positivo por PCR. E acá uma foto de la rama de las qual as hojas foram destacadas para análise laboratorial. Aqui um outro exemplo de positivo. Mira que o amarillo já é mais uniforme em las hojas e quedou positivo. E acá, a rama de la qual as hojas foram destacadas, mostrando amarillo. Outro positivo também, mostrando agora que estas hojas, há casos de apenas uma parte da hoja está afetada, está amarilla, e quedou positivo. Acá, novamente, a rama de la qual os hojas foram destacados. Um outro positivo, acá, mostrando manchitas mais definidas. Frutos nesta rama estavam um pouco tortos, pero deformação de fruto não é um bom indicativo, porque frutos sanos também são deformados. Acá, novamente, a rama que sacamos. E agora vamos mostrar os casos negativos, que confundem muito. Todas essas hojas quedou negativo, como está mostrando acá, e este é o aspecto da rama. Um outro caso negativo, também, o aspecto da rama. Então, não é fácil. Um outro caso de negativo, e mira como estavam as hojas nesta planta. Mais um caso acá, e mais um acá, mostrando que é muito confuso em campo. Um outro caso, e mira como estava esta planta em campo. Bem, então, sabemos que em limoneros, acá, estas plantas são parte do estudo que temos em comum acordo com a Argentina. Sabemos que está afetada, e como pode ver, em pesa também os sintomas aparecem em sectores, como em citros, como em naranja. Uma abordagem mais próxima vai ver os sintomas, e acá em naranjos. Uma outra visão, acá em limoneiros, PCR positivo e naranjos. Como ha dicho, em limones são muito podados, todos os anos há que podar, pero de las ramas sintomáticas vai surgir novos brotes, e esses brotes, assim como em naranjos, tão pronto eles amadurecem, eles vão mostrar o amarillo. Mais um caso acá, mostrando casos positivos e casos positivos em naranjos.
Se me perguntas quais são, então, o síntoma mais característico em limones. Primeiro, são as enervaduras amarillas. Segundo, seria um amarillo em la parte basal de la hoja. As enervaduras também podem ser salientes. Todos estes são aspectos que indicam que a planta está infectada. Pero, como ha dicho, existem casos em que há amarillo que se parece muito com a AGLB, pero não é a AGLB. Aqui, para um resumo disto todo, acá limones e acá naranjos, mostrando os positivos arriba, M de moteado, um aumento do moteado comparado com a planta, com a hoja sana, e acá deficiências minerais. E do lado direito, o mesmo para naranjos. Um ponto importante que em plantas muito afetadas por AGLB de naranjos, quando esta planta tem frutas em la copa, é ver muitas frutas caídas de las áreas afetadas pelos setores sintomáticos em naranjos, enquanto que nas partes assintomáticas não se vê tanta caída de frutas. O que temos visto em campo respeito a limones é que não se vê muito caída de frutas. O que se passa é que existe uma quantidade menor de frutas que desarrollam em los setores sintomáticos de limones, diferente de naranjos, em que os frutos crescem e depois caem. Em limones, há um menor número de frutos em las ramas sintomáticas, que, em alguns casos, chega a ser um pouco maiores que as áreas assintomáticas, por conta da competição entre frutas. Em alguns casos, se observa assim. Um outro ponto que há comentado é que, em limones, diferentemente de naranjos, não se vê muitas semillas abortadas. Há, sim, alguns casos de semillas abortadas, como se mostra acá, pero não é tão comum como é em naranjos, como mostrado acá. Semillas abortadas, deformação de frutos. Em limones, este fruto foi sacado de um ramo enfermo e, como se vê, não há semillas muertas e os frutos são um pouco como que normais. E também, como ha dito, este é um fruto de planta sana e que normalmente já está um pouquinho deformado. Então, deformação de fruto por si solo não é um bom indicativo de que a planta está afetada. Bem, como os sintomas progressam em la copa? Eles seguem o mesmo padrão em cítricos. E, para entendermos um pouco, eu criei este modelo acá, que mostra que a bactéria ela vai entrar em la planta por intermédio do psílido, que vai chupar as brotações jovens. Brotações maduras, isso em naranjo, não há infecção, ou há, pero muito uma porcentagem muito baixa. É por isso que há que proteger com os inseticidas as brotações jovens, para evitar que a planta quede infectada. Meu estudante investigou a velocidade de movimentação da bactéria e hasta onde a bactéria poderia ir em uma planta de cítricos.
e encontrou um valor de 3 a quase 7 centímetros por dia de movimentação da bactéria. E a bactéria vai hasta a raiz e depois se distribui por toda a copa pelas venas das plantas. Bem, uma planta pequena, esta invasão da copa por la bactéria é mais rápido do que em uma planta adulta. Como podemos ver acá em naranjos, uma planta jovem, se queda infectada, vai acontecer o que vemos acá. Já uma planta adulta, a invasão e aparecimento de los sintomas vai tomar um pouquinho mais tempo. Por exemplo, isto ha sido estudado muito bem em naranjos por Bassanese, que encontrou que em plantas adultas com 5 anos, vai em torno de 6 anos para que a copa seja tomada em 60% por sintomas. Não temos aún estes dados para limoneiros, pero observações de campo indicam que a progressão é um pouco mais rápida, pero estamos investigando isto. Quanto los sintomas em la copa são o reflexo do que ocorre em las raízes. Quando a bactéria chega às raízes, causa um dano muito grande. Estudamos isto em naranjo e vimos que o porta-enjerto Swingle, acá, foi muito afetado. Mira, era assim que a planta em lo vaso estava afetada por los síntomas de HLB. Mira o que passou com as raízes, comparado a uma planta sana. Não sabemos hoje, e estamos investigando, o que passa com o porta-enjerto quando a copa é los limoneros. Estamos investigando isto. Quanto de dano causa HLB? Bem, os danos são consideráveis. Basta que miremos esta planta enferma acá, que provavelmente quedou infectada a um jovem e comparado com uma planta sana. O que passa é que, com os danos em las raízes e danos em la copa causados pelas bactérias, os brotes vegetativos não se desenvolvem muito bem. Eles crescem muito pouco e já amadurecem. E com isto, a copa vai ficando cada vez menor, quedando cada vez menor de uma planta sana. Diferentemente, hemos visto do que ocorre em naranjos, como está acá, uma planta totalmente tomada de naranjos vai ter muito pouco frutos em la copa, comparado com uma planta sana. Como ha dicho, em limones, isto não se vê tão comum assim. Pero, por conta do menor tamanho da planta e da menor quantidade de frutos que desenvolvam desde o princípio em uma planta infectada, a quantidade de frutos finais também vai ser muito afetada quando comparado com uma planta sana. Aqui temos, neste gráfico, um modelo desenvolvido por Cifuentes Arenas, que mostra muito bem a associação que existe entre a quantidade de sintomas em la copa e a produção relativa. Significa o que produz a planta afetada comparado com uma planta que não está, planta sana. Então, uma planta com 20% de sintomas em la copa vai produzir algo em torno de 76% do que produziria se estivesse sana. Com 50% da copa, a produção vai cair pela metade. E com 100%,
a 1/4 do que produziria a planta se estivesse sana. Como ha dicho, em naranjos, o efeito é um pouco maior, os danos são um pouco maiores. Com 20%, a produção cai para 68% a 72%, contra 76% em limoneiro. Com 50%, cai para 38% a 44%, contra 50% em limoneiros. E com 100% da copa tomada, os laranjas vão produzir algo em torno de 14% a 19%, trabalho de Bassanese, comparado com 25% em limoneiros. Bem, e quanto aos danos qualitativos, temos acá os danos que se produzem em laranjos, em femunelos e Tahiti. Quanto ao aspecto da fruta, são afetados de mesma maneira, pero o peso e tamanho são menos afetados, um pouco menos que em naranjo. Contenido de jugo, em termos de porcentagem, aumenta um pouquinho, porque a cáscara, hemos observado que a cáscara do fruto afetado por AGLB é um pouco mais fina, e com isto a porcentagem de jugo aumenta. Cai o BRICS, cai um pouquinho a acidez, diferente de naranjos, aumenta um pouco menos que naranjo limonim, menos os flavonoides, e os aceites essenciais, quando se compara com frutos sanos, em termos de porcentagem, ele aumenta um pouquinho, pero há que considerar, importante, que a quantidade de fruta em la planta afetada é menor. Bem, para a próxima, tentando responder a próxima pergunta, se a bactéria de naranjo vai para limoneiros, procedemos muitas inoculações cruzadas de Puringertia, de limones para naranjo, de naranjo para limones, e a bactéria do limones afetou naranjos e de naranjos afetou limones. Então, é a mesma bactéria. E no campo, a bactéria vai migrar de los laranjos para limones e limones para laranjos, desde que chupe em ramas afetadas por la bactéria. Por conta disto, como ha dito muito bem Gerardo, há que eliminar todos os árboles enfermos de todos os tipos de sítios, donde quiera que se encontrem. Este é o princípio de las acciones externas que Gerardo comentou muito bem. E com relação à reprodução do psílido, como são os limoneiros? Para esse estudo, nós colocamos duas parejas de Diaphorina citri e confinamos por 72 horas em brotes de plantas de Eureka, Frost, Feminelo, Gênova, outro Gênova, Lisboa, La Murragia paniculata, que não é citrus, é um parente de citrus, La Lima Tahiti e Naranjo Valência. As letras acá indicam que não houve diferença significativa e estatística entre os limones e naranjos, como se vê acá, entre limones e naranjos, com os números de huevos colocados pelas duas parejas, variando de 71 em Gênova hasta 117 em outra Gênova acá, e em Murraia paniculata, o Diaphorina citri colocou uma quantidade muito maior de huevos, confirmando que esta planta é, sim,
muito favorável a los insectos, e é por isso que está sendo usada como planta isca em estúdios em andamento em Brasília. Bem, agora, para finalizar, como prevenir a introdução de HLB em áreas aún livres da enfermidade? São perguntas que muitos produtores de outros departamentos de Brasil, do norte e nordeste do país, de Rio Grande do Sul, nos perguntam a todo instante. E a recomendação está cá, que, conforme abordado por Gerardo, se aplica muito bem à Argentina, a noroeste de Argentina. Há que estar preparado e actuar de forma preventiva, porque estamos falando de plantas que não há cura, não há forma de recuperar a sanidade das plantas, e é muito difícil conviver com esta enfermidade. Então, há que ter equipo, pessoas treinadas em reconhecer sintomas, treinado em reconhecer o psílido, proceder visitas frequentes em áreas comerciais, abandonadas e urbanas, ter laboratórios listos a realizar análises, porque, conforme dissemos, os sintomas são difíceis, eliminar todas as plantas enfermas, criar sistema de alerta a todos os involucrados, produtores, sociedade e governo, e fortalecer a comunicação. Isto é muito importante, que nós outros em Brasil, em Fundecitos, temos investido muito neste aspecto. Fundecitos está involucrado, está com governo, representantes comerciais de produtos químicos, técnicos agrônomos e consultores de órgãos públicos e privados, instituições de pesquisa, indústria, sociedade e citricultores. Temos também, criamos muitos informes, temos a revista Citricultor, temos folders e outras formas mais de levar a informação ao produtor. Muitos dias de campo para explicar e conscientizar os produtores da necessidade do manejo, e quando se a enfermidade já chegou, o que fazer? Há que fazer de todo para que atinja proporções epidêmicas. Nós outros acá temos os 10 mandamentos, que Gerardo já comentou, grande parte deles. Há que planear muito bem novos plantios, selecionar muito bem local de plantio, não se empieza novos plantios em áreas afetadas, usar patrões sanos de viveiros e de boa qualidade, fazer de todo para acelerar o crescimento das plantas com irrigação, com fertilização, inspecionar frequentemente as plantas e erradicar aquelas com sintomas, monitorar o psílido e controlar frequentemente em brotações, cuidar muito bem de los bordes e proceder manejo regional, sempre em colaboração com as equipos, com os vecinos. E, para finalizar, quais seriam as consequências em ter que conviver com a HLB? Bem, nós outros, de acá de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e de outros países e dos amigos argentinos da parte este do país, sabe como é difícil e custoso. Há aumento de custo de produção, com eliminação de árvores, hasta huertos inteiros. Há que aplicar inseticidas com frequência, manter equipos de vistorias,
há uma diminuição da produção de frutas, e para o caso de limoneros, né, que é o caso de Argentina, com as aplicações frequentes de inseticidas, penso que há um risco muito grande de contaminação de aceites e, com isso, possibilidade de rechaço de exportações. Bem, era isto que planeei apresentar a você. Novamente, agradecemos a invitação e as instituições argentinas por estar financiando este projeto. Estão todos invitados a vir a Brasília e ver a situação acá. E agradecimentos especiais a Hernan, Gerardo, André Creste de Agro São José, que está permitindo que continuemos com as investigações já, e Daniela de JPT. Minha equipe acá, sem eles, teríamos ter a resposta, e acá, durante a cosecha do experimento na Fazenda São José. Muitas graças. E desculpa se usei muito do tempo. Cuidado. Bueno, muchísimas gracias Silvio, clarísima la exposición, muy buena. Hay algunas preguntas que me gustaría hacerte, que nos han ido llegando. La primera es si tienen evaluado qué impacto tiene la inversión de prevención en HLB en Brasil. Por cada dólar invertido en prevención, ¿qué impacto tiene en la reducción de posibles pérdidas por baja de rendimiento de las plantas infectadas? Bien, deixa eu sair de acá, que estou um pouco confuso com... ok. Está me vendo tudo bem. Hernan, não vou recordar a hora de números de quanto se inverte em la prevenção, quanto, não vou saber agora recordar todos os números, mas é muito importante, como Gerardo enfatizou, depois que a enfermidade chega à sua finca, à sua região, é muito importante que se haga manejo regional e ações externas. O custo das ações externas é algo em torno de 2% de todo o custo da produção de cítricos. Então, é muito baixo, é muito pouco comparado com as vantagens que se tem em limpar toda a área e evitar que novas plantas quedem infectadas. Então, prevenir, evitar que seus huertos se tornem infectados é muito importante. Então, aquele manejo local e regional que Gerardo comentou é muito importante. Não vou ter números agora, mas é algo em torno de 2% de todo o custo de produção se gasta com todo o trabalho ao redor da finca. Os benefícios são enormes. É por isso que enfatizamos a todos os produtores acá que se unam e que se hagam o trabalho regional. Para um exemplo a ser dado, temos uma região acá de Duarte, que há poucos anos atrás estava uma incidência muito alta de HLB. Os produtores começaram um trabalho muito forte de ações externas e manejo regional. A incidência da enfermidade caiu de forma geral e hoje
hoje é uma das grandes áreas produtoras de naranjos acá do estado de São Paulo. Bien, la siguiente pregunta, Silvio. ¿Qué crees, a qué obedece la diferencia significativa que aparece en cuanto a la preferencia por oviposición de diaforina en las dos variedades de Génova? Não sabemos. Pode ser ter a ver com algum aspecto químico de los brotes. É possível que por algum produto químico de la floema, alguma substância, hace... Oh, um momento. Hernan, ¿está ouvindo? La presentación no aparece acá. Ok. Deixa eu ver acá. Creio que está compartilhada a apresentação, então está instável a conexão. Bem, respondendo, não sabemos a razão. Não parece ser nada anatômico, porque quando se mira o brote de uma Gênova com o outro, eles são muito parecidos, mas as diferenças podem ser microscópicas, que não sabemos, mas pode ser também algo químico, que também não sabemos. Então, a resposta é não sei. Muito provavelmente é alguma coisa química que hace essas diferenças. Pero as diferenças em termos epidemiológicos são muito pequenas para e não houve também diferenças significativas. Bom, e neste caso esses dois sim, um é A, outro B, pelos dois são favoráveis aos insectos. Bien, la siguiente pregunta, Silvio, es sobre si están, o qué opinión tienes sobre los métodos alternativos para detección de HLB que se están desarrollando o que muchas veces se promocionan, y si es que realmente son confiables, son útiles, sobre todo aquellos métodos de campo que son de testeo rápido, de análisis rápido, si es que consideras que realmente son para confiar. Sí. Ok. Há muitos métodos em desenvolvimento, uns basados em imagens. Nossa experiência com o uso de imagens não foi muito bem sucedida. E estes testes rápidos, se basados em PCR, em la amplificação do DNA da bactéria, está bem. Pero nós outros acá em Brasil, nós estamos em uma situação como a enfermidade está por toda parte e como os sintomas em naranjos não são tão complicados assim, os produtores acá não estão testando nenhum desses métodos rápidos em campo. Quando há alguma dúvida em outros departamentos do país, o que hacemos é o PCR. O PCR, para a hora, é o método mais confiável para a detecção e confirmação da presença da bactéria em la planta. Minha experiência com esses outros métodos, não tenho muita experiência, mas puedo afirmar que o PCR é sim o mais confiável dentre os poucos que testamos acá em São Paulo. Bien, una última pregunta para Silvio.
En el caso de la introducción del HLB, no mencionó al control biológico como una de las herramientas. ¿Considera que esto es muy importante para evitar la introducción del HLB, el hecho de tener un muy buen control biológico inicial del vector? Mi respuesta personal. Estamos hablando de uma enfermidade sem cura, de uma enfermidade que não há resistência, uma enfermidade muito custosa, por um lado. Por outro lado, o controle biológico, a Tamarixia radiata é totalmente dependente da presença do insecto para sobreviver. O controle biológico com Tamarixia radiata, então, não se aplicaria ao controle bastante efetivo de HLB. Acá em Brasil, usamos o controle biológico para aqueles casos em que não é possível usar o controle químico. Para aqueles casos em áreas urbanas, áreas abandonadas em que o dueño não permite que se aplique produto químico. Eu particularmente vejo o controle biológico com muita relutância, porque por todas essas razões que comentei com você. Eu usaria o controle biológico em segundo momento, se não há como usar o controle químico. Mas mira, vocês em Argentina estão fazendo um trabalho muito importante de prevenção. O mais importante é prevenir, impedir que a Diaphorina citri se instale e colonize seus huertos. Então, todo o trabalho de vigilância sanitária é muito importante, porque depois que o insecto e a bactéria invadiu suas áreas comerciais, o controle biológico vai ser secundário, principalmente em áreas comerciais, porque vai ter que aplicar muito inseticida e a Tamarixia radiata não vai sobreviver. Então, para o caso de HLB, particularmente, não recomendaria o controle biológico de forma preventiva. Recomendaria, sim, para aqueles casos que não há outra alternativa. Uma forma de reduzir a população do insecto e sabendo que há que fazer inundações, há ter que fazer liberação muito constante em todas as áreas com presença de Diaphorina citri. Este é o que penso do controle biológico para este caso. Não estou dizendo que estou defendendo o produto químico, mas não temos a alternativa melhor neste momento para matar o psílido, desafortunadamente, que os inseticidas. Temos uns hongos sendo comercializados acá. E nesse caso, sim, mas também há que reduzir os custos, porque temos eles, está tendo um certo sucesso, mas os custos são muito altos neste momento. O Challenger. Bien. Muchísimas gracias, Silvio. Muchas gracias, muy claras las respuestas también.